bem complexo mesmo, professor. Mas mudando aqui um polo, né, o Uhum. polo do assunto, né, para a gente conseguir cobrir tudo ali de forma a ter mais ou menos a mesma quantidade ali de tempo. Essa questão do Banco Master, né? Por que você vê, se é que você vê dessa forma, professor, que o impacto foi tão grande ali em relação a outros episódios? É porque foi o último? É porque chegou a corroer um terço das reservas ali do FGC? O que você consegue pontuar a respeito do Master e seu conglomerado, se você quiser discorrer também sobre o Banco Will? Acho que não tem muito mistério, não. O caso foi um impacto foi grande, que o Master cresceu de uma maneira exponencial, né? Ele cresceu muito rápido, né? O volume de ativos transacionados pelo Master, e consequentemente passivo também, né? Uma coisa está ligada à outra, cresceu de maneira muito rápida nos anos aí. Eu não me lembro de cabeça, mas né, o Master, Vorcaro adquiriu o banco que virou o Master, não me lembro se era Master na época que ele adquiriu. Era outro nome, eu também vou me recordar. Acho que 2020, me ajuda aí. Não foi muito tempo atrás que ele adquiriu o Master, foi 5, 6, 7 anos no máximo. É, mas Mas aí ele usou essa estratégia, né, de utilizar o FGC como uma alavanca para esse crescimento muito rápido. E esse era crescimento Banco foi, Máxima, não era? acho que era. É, Aí virou Master, aí né? virou Quando ele... Master, uma questão de recomposição de marketing. E aí, ele utilizando essa estratégia de captar, né, recursos via CDB garantido pela FGC, ele, né, cresceu o volume de ativo transacionado pelo banco de uma maneira exponencial e, no final, né, quando foi decretada a liquidação extrajudicial dele, ele era um banco que tinha um volume, não era um banco grande, né, nem se compara aos bancos grandes brasileiros, é pequenininho em relação, mas comparado ao capital do FGC, né, o que ele acumulou ali de ativo e passivo via CDB era um volume grande comparado ao capital do FGC. Era o sucesso, professor, das corretoras. Só dava isso na época que eu era assessor comercial. Cadê o CDB do Banco Master? Eu peguei tanto o Máxima quanto o Banco Master. E é engraçado que os clientes eles têm muito aquele lance do não, mas eu não conheço, nunca ouvi falar nessa financeira. Qual que é o rating? Né? Aí já pega um Moody's, já pega ali a nota, é duplo A, legal, bacana. Mas se você entregar uma taxa ali violentamente acima da média, que foi o que aconteceu historicamente, né? Isso é sabido pelo público, né? Isso é aberto, as pessoas simplesmente ignoravam esse fato. E é um banco que continuou sem rating, direto. E ninguém questionava. Por quê? Porque entregava essa questão dos juros, né? Então o cliente pequeno fica seduzido, né, a isso. E a provocação também que eu faço é até que ponto o FGC, ele realmente é claro, ele assegura ali o investidor, a pessoa física, a pessoa jurídica, mas até que ponto também é meio que uma bandeira verde ali para, ó, pode alavancar, pode aumentar esse passivo aí, pode emitir CDB, 150% do CDI, bem acima da média de mercado. Não é meio que também uma permissão para. É um campo verde, é um campo aberto para esse tipo de coisa se instaurar? Sim, com certeza. Isso já está totalmente mapeado aí pela teoria, evidência. Quando você estabelece um seguro, depósito, você tem dois objetivos: proteger o pequeno depositante e evitar a corrida bancária. A ordem na cabeça do regulador, na verdade, é o contrário: evitar a corrida bancária e proteger o depositante. Mas, politicamente, você muda a ordem, né? Porque, politicamente, né, a venda é, ó, vamos proteger o pequeno depositante. Mas ele, né, tem esse duplo propósito, não são contraditórios. Você consegue, né, proteger o pequeno depositante e, ao mesmo tempo, diminuir a incidência de corrida bancária. Porque o cara, qual é a ideia? Se eu não tenho seguro depósito, o que acontece se outras pessoas correrem contra o banco para sacar seus recursos e eu não correr? Eu vou ser o último a chegar, um dos últimos a chegarem, aquele banco vai estar falido, eu não vou receber nada. Então, eu tenho incentivo a ser o primeiro O a primeiro. chegar. Todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo corre para o banco quando não está segurado. Quando você está segurado, você muda um pouco essa mentalidade. Ah, se o outro correr e eu não correr, o que acontece? Não, eu recebo do mesmo jeito. Talvez demore um pouco mais a receber, né? Como o FGC
aí demorou um tempo para pagar, mas eu vou receber lá dentro do limite lá pré-estabelecido, né? No caso do Brasil, 250 mil, eu vou receber tudo que eu tenho, então não tem mais ímpeto de correr, você diminui a incidência de corrida bancária. Essa é a lógica. Mas, como tudo em economia, né? A primeira aula de economia vale para sempre, né? Aquela aula de princípios básicos. Sempre existe um trade-off, né? Você ganha por um lado, você perde por outro. Onde você perde na disciplina de mercado. O que você falou. Quem está comprando um CDB segurado, por que eu vou olhar para o risco? Eu vou receber de um jeito ou de outro, eu, depositante segurado, não tenho mais incentivo a analisar o risco daquele banco que está emitindo o CDB e de cobrar por esse risco. O banco, por sua vez, sabendo disso, opa, eu posso utilizar a estratégia de captar mais recursos, porque esse cara vai me dar a grana, talvez eu tenha, né, dependendo da minha agressividade, eu tenho que oferecer uma taxa maior, mas aí não é tanto porque o cliente exige, é pela agressividade do cara, no caso, mas ele queria, né, arrecadar muitos fundos no curto, né, Prazo menor, né? um prazo menor. Esse cara não vai ficar, esse cara que está segurado não vai ficar em cima do meu pé, me monitorando para ver se eu estou me arriscando mais ou não. É o que a gente chama de moral hazard, né, em economia, o risco moral, né? É a tendência, nesse caso, no caso do Banco Master, a tendência do Banco Master se arriscar mais do que ele deveria, porque sabia que não estava sendo monitorado pelo depositante segurado. Tá? Então, esse trade-off então você tem que equilibrar isso, né? Ou seja, quando você faz um seguro-depósito e você determina as regras do seguro-depósito, você tem que equilibrar os objetivos de proteger pequeno depositante, evitar risco sistêmico, corrida bancária e, ao mesmo tempo, levar em conta o moral hazard que isso vai gerar. Então, você tem que bolar um conjunto de regras em que você não fique nem muito num lado nem no outro, né? Que você equilibre esse trade-off. Aparentemente, as regras aqui não eram suficientes para equilibrar o trade-off, pelo menos no caso do Banco Master, né? As regras levaram, eram brandas demais a ponto de levar o Banco Master a se arriscar muito como acabou acontecendo. E os depositantes segurados, realmente, né, como era de se esperar, eles acabaram não fazendo, não monitorando. E aí você tem a questão dos depositantes não segurados, dos credores não segurados. Porque qual é a ideia? As pessoas já sabem disso, né? Os economistas, os reguladores, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o seguro-depósito tem esse problema. Todo mundo sabe que você tem que ajustar as regras para tentar chegar num meio termo. Existiam essas regras no Brasil, elas foram sendo construídas, às vezes até, né, ao longo do tempo, a partir do momento que o FGC foi constituído, lá em 1995, essas regras foram sendo aprimoradas. Então, por exemplo, você tinha, a partir de um determinado momento, o CMN lá colocou uma regra em que todo CDB segurado que os bancos emitissem, eles tinham que emitir uma determinada quantidade de CDB ou de outros títulos não segurados. Qual era a ideia? Ao mesmo tempo que ele está tomando recurso de depositante segurado que não vai monitorar, você está obrigando ele a tomar recurso de credor não segurado que vai monitorar, que vai ter incentivo para monitorar. Infelizmente, isso não deu certo no caso do Banco Master. Ele pegava recurso de segurado e de não segurado, e os não segurados não monitoravam, davam de... Né? Você deve ter acompanhado o escândalo aí dos fundos de previdência de vários estados, né? Gestores, desculpa se eu vou me exceder aqui, no mínimo irresponsáveis, né? Que compraram CDBs do Master não segurados até pouco tempo atrás. Porque, uma informação aí para o público, você tem dois tipos de seguro no Brasil. O seguro pessoa física, né? Vai até 250 mil do FGC, e você tem um outro seguro, um outro tipo de depósito a prazo chamado DPGE, depósito a prazo com garantia especial, que é o seguro usado por CNPJ, né? Por fundos
outras empresas que compram CDBs de bancos. Esse tem um limite de até 40 milhões de reais por CNPJ, CPF, nesse caso só CNPJ. O DPG é cheio de regras especiais, não sei o que lá, mas o Banco Master usou, né, captou recurso no CDB normal, no DPGE, mas não foi só isso. Ele também captou recurso com credores que não tá, porque o DPGE é até 40 milhões, né? O Rio Previdência investiu muito mais de 40 milhões no Master, né? Então ficou muito acima do limite do DPGE. E aí, o que aconteceu ali? Esse cara que deveria ser o monitor, os gestores de fundo, que inclusive teoricamente são melhores preparados para monitorar os bancos do que o investidor pequeno. Com certeza. Esses caras, por motivos que a gente sabe que são políticos, né, vão muito além aqui da economia, esses caras não fizeram o que eles tinham que fazer, até porque, né, é inexplicável. Né? O que eles fizeram é inexplicável, porque eles compraram o CDB do Master, alguns deles até pouco tempo atrás, quando todo mundo já sabia que o banco estava quebrado. Então, isso aí com certeza não foi uma atitude profissional, com certeza tem outras coisas ali que estão por trás. Então, quem regula o sistema vai pegar esse caso do Banco Master para tentar tirar lições, né? O que pode ser tirado de lição? Óbvio, você pode buscar novas medidas para controlar o risco que os bancos tomam, né? Que os bancos que emitem CDBs segurados tomam. Isso, inclusive, em junho vai entrar uma nova regulamentação aí do Banco Central que obriga os bancos, se eles passarem de um determinado limite de volume de emissão de CDB segurado, eles obrigatoriamente, o que ultrapassar esse limite, eles têm que deixar investido em título público. Tá? Então, isso é uma forma do Banco Central controlar o risco que esses caras estão tomando. Mas não é só isso, porque a gente já viu que esse controle de risco do banco que está tomando o CDB emprestado do depósito segurado, isso não é suficiente. Você tem que trazer para a mesa 2 agentes que vão tornar esse processo mais seguro, né? que potencialmente vão diminuir o moral hazard. Os investidores. Então, os investidores, você tem que criar incentivos para que eles monitorem mais, ou pelo menos não saiam comprando CDB só porque está pagando uma taxa de juros mais alta, sem pensar em nada, que é o que você descreveu que acontecia. Como é que você cria? Tem um artigo, vou dar o crédito aqui, tem um artigo muito legal, acho que é Lições sobre o caso Master, que saiu no Valor, do Rafael Chioser e do outro economista, eu me esqueci o nome, Laura alguma coisa. Uma das propostas deles para o investidor ter uma participação mais ativa na diminuição do moral hazard do banco, que emite o CDB segurado, é você colocar uma franquia, como se fosse uma franquia. Quando você faz seguro de carro, você não tem que pagar uma franquia se der o BO? Sim. Então, é uma ideia parecida. Como é que você implementaria isso, segundo esses autores? Você continua segurando o cara, mas até um limite de juros. Ou seguro principal só, mais a correção da inflação, ou seguro principal mais 100% do CDI. O que ele ganharia mais, você não dá de seguro, não tem sentido você segurar. Né? Tem sentido você segurar 140% do CDI? Não tem sentido. Então, a proposta dele é bastante interessante, que aí o investidor agora vai... aí, obviamente, daqui a pouco tem a outra ponta também que eu vou falar. O investidor vai olhar, como ele, né, teoricamente, vai saber que se o banco falir, ele não vai ter os 140%, ele vai pensar 2 vezes se vai comprar aquele CDB daquele banco ou não. Né? Ele, na teoria, pelo menos, ele talvez seja mais parcimonioso agora na hora dos investimentos dele. Essa é uma proposta que eles fizeram. Uma outra envolve o que você falou, que é da época lá que você trabalhava como assessor de investimento, são os intermediários, né? As instituições financeiras que são intermediárias nesse processo. Corretores.
das corretoras, né? Porque o que está na raiz do Banco Master é a junção de regras não ótimas de seguro-depósito com a proliferação das corretoras e distribuidoras online via aplicativo. E isso possibilitou, né, foi a junção dessas duas coisas que possibilitou um caso como o do Master. E nesse processo, as corretoras e distribuidoras têm um papel fundamental e têm um potencial conflito de interesse importante que tem que ser lidado, né? Porque se você ganha mais comissão, né, se o Banco Master da vida oferece uma comissão maior para, né, para a corretora, para a distribuidora, isso vai fazer com que ela empurre esse produto que não é muito bom para o investidor final, isso, nós temos um problema aí, né? Isso vai enfraquecer o sistema, vai estimular o moral hazard. Então, você tem que ter medidas aí nessa ponta aí, de talvez, né, colocar, de alguma maneira, dar incentivos a isso. A gente tem que pensar um pouco, talvez você até tenha ideia sobre isso, já tendo tido trabalhado na área, né? A gente tem que alinhar os incentivos das corretoras e distribuidoras também. Elas têm que ter alguma perda caso, né, elas indiquem produtos que elas sabiam que eram ruins para as pessoas, né? Então tem que se pensar nessa ponta aí das corretoras e distribuidoras para resolver esse problema, uma ponta importante aí na solução para que o seguro-depósito funcione melhor daqui por diante.